Muito bem, pessoal. Nós vamos aqui então para a nossa penúltima aula. A gente já criou aqui o controller, nós já criamos o ent, já criamos o repository. E o que é que falta agora? É a gente criar o nosso service, né? O service é onde é que está toda a nossa regra de negócio, é onde vai sumir, na verdade, até esses erros que estão aqui, porque está cobrando, né? Os arquivos do service, o arquivo do service, e não está encontrando. Então a gente vai fazer tudo isso aqui agora, legal? Então, seguindo o padrão, botão direito, new file, e a gente vai chamar de user service.java. Muito bem. Então aqui já cria a nossa classe, né? Nossa classe principal, que é a classe do service aqui, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, primeira etapa, seguindo o padrão de todos, a gente vai fazer uma annotation. Lembra lá da annotation para indicar que essa classe, ela é a classe service aqui do nosso projeto, tá bom? Muito bem, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar um atributo, né? A gente vai chamar de private final, ou seja, só a nossa classe user service vai acessar esse atributo. Então a gente vai chamar de user repository, e a gente vai chamar o user repository, lembra? Ó, lembra lá do padrão, né? O controller, ele recebe a requisição, chama o service. O service não acessa o banco de dados, é o repository que faz isso. Então tem a ponte aí até o banco de dados com o repository. Então lembra, a gente está criando a conexão aqui agora do nosso service com o repository, tá? Então aqui eu estou chamando o user repository e vou chamar ele aqui dentro desse atributo, né, de user repository, seguindo o padrão comum de né, o padrão que a gente já utiliza, por assim dizer, dentro do nosso sistema aqui, né? Dentro do Java, por assim dizer, né? Desculpa aí que eu estou um pouco cansado de trabalho, mas vamos lá, né? Então, a gente chama esse de user repository. O que é que deu erro aqui, Bruno? A gente tem que importar o user repository aqui dentro, tá bom? Tá dando erro porque a gente não está usando ainda esse user repository. Então, agora a gente vai partir para criar os nossos métodos, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai chamar aqui, ó, user service, ó, user service, a gente vai passar o user repository, né, user repository, vamos chamar aqui o user repository, e aí a gente declarou, agora a gente tem que fazer o quê? É isso aí, a gente tem que instanciar. Agora a gente tem que instanciar. Vamos dar um tempo aqui para ficar, para passar aqui mais rápido, né? Muito bem. Ótimo, excelente, né? Então agora a gente vai partir para a criação dos nossos métodos, né? Já fizemos aqui a conexão com o user repository. Agora a gente vai fazer a criação dos nossos métodos aqui. Então a gente vai criar o primeiro método. Esse método que está aqui, ó, tá vendo? Ó? Create user. Por isso que está dando erro, né? A gente agora vai criar o método que a gente chamou aqui no nosso controller, né? Então agora quando eu criar o método aqui no user service, esse erro tecnicamente vai sumir, porque agora já tem uma conexão desse método aqui chamando aqui no dentro do service, legal? Então a gente vai criar aqui o service create user, a gente vai aqui user vai receber user, correto? Pessoal, não estou explicando muito sobre a questão do que eu estou digitando aqui, porque você tem que ter um conhecimento em Java para você ir para um framework que é o Spring, tá bom? Então aqui eu vou dar um return aqui, né? Então eu vou chamar user repository, né? Eu vou dar um return user repository, calma, para ainda, né? Return, eu tenho minha pesca aqui também, né? Não posso, isso mesmo, ó. User repository .save .user, legal? Muito bem, perdão, ponto user. Tem que ter minha pesca aqui, por isso que eu falo para vocês, mesmo trabalhando com educação, não é porque a gente sabe tudo não, a gente tem que também estar preparado para dar aula aqui para vocês, né? Então, mesmo tendo
mesmo trabalhando com isso, né, o tempo todo, a gente também precisa, né? Não é porque que você vai sempre saber de tudo, tá bom? Ó, eu descobri que tá dando esse erro aqui do user. O user, ele é o quê? Lembra? O user, ele é a nossa entidade, né? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa declarar, importar aqui o user também, né? Então, a gente precisa vir aqui dar um import .org .spring, deixa eu ver, não, perdão, aulas Spring Boot .ent .user. Opa, deu aqui, aula Spring Boot do user. Pronto, sumiu o erro aqui, ó. Eu preciso importar aqui também. Como que você sabe, Bruno? Porque, olha, eu segui o mesmo padrão aqui de baixo, né? Você vai descobrindo isso aqui depois. Eu posso, para deixar mais organizadinho, posso vir aqui, ó, e botar para perto. Eu gosto de fazer no código, gosto de deixar mais bonitinho, sabe? Então aqui a gente vai construindo, né? O nosso sistema, né? Bruno, mas olha, eu reparei que o erro aqui não sumiu. Você acabou de criar e ele não sumiu. Por que isso? Calma. Vamos continuar criando aqui. Ó, agora a gente vai criar o próximo método, que é o do get. Olha só. Lista user find all. Então aqui, ó, vem o public. Olha só, automaticamente ele já nos sugere aqui a nossa criação, tá vendo? Então aqui a gente está criando o nosso método find all. Legal? Muito bem. Então aqui agora a gente vai dar um return user repository. Pronto, ponto find all. O retorno vai ser dele mesmo. Legal? Deu erro no list, lembra? Que eu expliquei para vocês aqui, ó, toda vez que eu uso lista, eu tenho que importar a biblioteca Java útil. Então eu venho aqui, ó, import, ele já está sugerindo para mim. Pronto, sumiu o erro daqui também. Muito bem. Agora, qual que é o próximo que a gente vai criar? Ó, a gente vai criar esse aqui, ó, find by ID, do getMap, tá? A gente vai vir aqui, public user find by ID. Vamos passar aqui qual que é o tipo do ID, é do tipo long. ID, pronto. Aqui, legal, né? E eu vou dar um return. Só que eu quero fazer, na verdade, pessoal, um tratamento de exceção aqui, tá? Eu vou... deixa eu ver isso. Não, não vai ser aqui. Tá? Então, return user... Não, perdão. Return vai ser user repository. Vai ser user repository. Ponto find by ID. Do tipo ID. Legal? Maravilha. Então aqui finalizamos esse aqui. Find user repository ponto find by ID. Tá, beleza. Então aqui agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um tratamento de exceção. Eu vou dar um or else throw. O que é que o or else throw faz? Eu vou explicar para vocês, tá? Eu vou explicar para vocês direitinho o que é que o or else faz. Runtime exception. Vamos lá. Runtime exception. Aí aqui dentro, ó, eu vou dar... Aí aqui dentro, né, eu vou dar o texto que eu quiser, né? User, duas aspas, aqui, ó. User not found. Muito bem. Vem aqui. Muito bem. Então, ó, criamos aqui o nosso tratamento de exceção. O que é que o or
else throw files. A gente está pesquisando por ID, legal? Então, ó, quando ele localiza o ID, ele vai retornar o ID, o usuário pelo ID, certo? Se ele não retornar, ou se ele não encontrar o ID que a pessoa tá pesquisando, aí tem um tratamento de exceção. Aí ele vai dar um user not found, ou seja, ele vai simplesmente dar uma resposta, olha, usuário não encontrado. E aqui você pode usar a frase que você quiser, que você desejar, né? Geralmente, eu gosto de explicar aqui, ó, dependendo da empresa que você vai trabalhar, na maioria dos casos, o tratamento é sempre em inglês, né? Porque, na verdade, isso aqui é uma resposta da API. E o desenvolvedor lá do front, ele sempre vai fazer tratamento de API. Então, ele vai colocar ali, por exemplo, né, dependendo, uma mensagem, um modal ali no erro, um toast, um tooltip de erro, se você estiver usando um React. Então, ele vai simplesmente pegar qual que é o retorno da API, a user not found. E aí ele vai transformar no front-end no que ele quiser, por assim dizer, né? Então, seguindo um padrão, né? Isso vai depender muito da empresa que você vai trabalhar, que você trabalha. Geralmente, a maioria das empresas, as empresas que eu trabalho em duas, a gente faz tratamento. As variáveis são em inglês, os tratamentos de erros também são em inglês. E é porque, na verdade, quem faz tratamento, geralmente quando você está construindo um back, o front-end faz o tratamento aí, né, de uma forma mais visual, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Criamos esse find by ID. Qual que é o próximo que a gente vai criar agora? Ó, a gente vai criar o update, que é o put, tá bom? Então vamos agora, ó, public user update, update user. Vamos passar aqui o tipo do ID, que é do tipo long, e user vai se chamar user. Legal? Muito bem. Então a gente vai ter aqui, na verdade, alguns tratamentos aqui, certo? Ó, user existing, vamos chamar de user existing, user vai receber find by ID. E vamos passar o ID aqui dentro do parâmetro. Muito bem. Agora, a gente vai fazer algumas variações aqui dentro. Ó, a gente criou o método, né, user existing user, correto? Agora, lembra que aqui, ó, quando a gente vem no nosso entes, ó, a gente tem o nome, o e-mail e a senha, password, legal? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui, na verdade, ó, a gente vai fazer o set para eles, né? Então, a gente vai fazer o set lá pro nosso nome, pro nosso e-mail, para nossa senha. Então, o que a pessoa quiser atualizar, né, se é o nome do usuário, se é o e-mail do usuário e a senha, a gente passa aqui agora. Lembra que a gente, ó, tá chamando a nossa classe user, né? Automaticamente vocês recebem um cursinho de Java aí, né, velho? Ó, então aqui, ó, a gente tá chamando, a gente passou aqui user, estamos chamando de existing user, para a gente poder declarar aqui na nossa construção. Então, existing, o que ele está fazendo? Ele está acessando lá no user, tá? Ele está acessando lá na nossa classe da entidade, ó, user.setName, né? Na verdade, ó, lembra que ele manda pro repository, né? Então ele manda ali o corpinho fechado bonitinho, né? Então agora é setName. Então, ó, setName, user.getName. Legal, né? Vamos dar um table aqui. Ó, o que vai seguir agora, pessoal, é o e-mail, é o set password. Então vamos dar um tab aqui já, a gente já adianta nosso trabalho, tá vendo? Então a gente fez, na verdade, a mesma coisa. Set e-mail, set password, vamos dar um espacinho aqui no return para ficar mais bonitinho, né? Então, é isso aqui, ó. Então aqui a gente já criou, né? Vamos subir aqui essa chave, né?
para ficar mais bonitinho aqui. Legal? Ótimo. Criamos aqui então nosso método, que é o método do updateUser, que é o carinha lá que vai atualizar, né, os dados da nossa API. E o último, mas não menos importante, que é o delete. Vamos voltar aqui no controle, ó. Como é que é o nome que a gente deu aqui, ó? Delete user. Então, public, né, void delete user long do tipo ID. Então, a gente só vai dar um user repository, porque ele vai deletar pelo ID. Porque lembra qual foi a rota que a gente passou aqui? Delete ID. Então, daqui mesmo, a gente... Só que, então, porém, né? Eu tenho que fechar a chave aqui também. Legal? Muito bem. Então, pessoal, tá criado aqui o nosso service, é o carinha. É a nossa regra de negócio, praticamente, né? É a nossa regra de negócio. Tá tudo aqui, prontinho. Se você for parar para analisar, consegue perceber que não é tão complicado? Então, ó, a gente criou aqui nossos métodos, né? Que é o método, ó, a gente fez primeiro a conexão com o repository, né? A conexão com o repository aqui. A gente conectou, a gente agora criou os nossos métodos de criar. Muito simples os métodos que a gente utilizou aqui, tá vendo? Ó, o list para trazer todos os usuários em formato de lista, para ficar mais organizado a exibição do response. A gente criou um método aqui para buscar pelo ID. Fizemos um tratamento de exceção em Java. O tratamento de exceção é utilizando, um deles é or else throw. Existem outros tratamentos de exceção, mas aqui utilizamos o or else throw, né? Criamos aqui também o nosso método de update, né? Então, é muito simples, ó. E ele se comunica muito bem aqui com o nosso service, né? Então, ele se comunica muito bem aqui com o nosso service. Então, por que ainda está apresentando esse erro? Porque a gente precisa importar o nosso service aqui. Pronto. Nosso service e nosso ent, né? Que é a parte de usuário. Importou, ó, acabou o problema, né? Então, ó, tá tudo certinho, ó, zero erros, ó, o controller se comunicando, o user, né, o ponto .java está se comunicando, e o user service está se comunicando também, né? Então tá tudo certinho aqui, ó. Não é difícil, entende? Eu, quando comecei, na verdade, para mim era um bicho de 7 cabeças, né? Para mim era uma das coisas mais difíceis que tinha, na verdade, de mexer, né? Apareceu esse erro aqui da ABS, que eu uso a ABS para mesa. Então, depois que você pratica, e outra coisa que eu falo para vocês, vai estudar Java. Eu estudei Java também. Então, você não vai conseguir pular a etapa para o Spring sem conhecer Java, né? Então, você precisa pelo menos saber um pouquinho aí de Java, né? Então, tá aqui, ó, todas as nossas conexões. Então, você aprendeu a criar um CRUD. Cria, atualiza e deleta, né? Cria, atualiza e deleta. Foi até um simples, né? Não foi nem bem um CRUD, não, né? Criar, o read, de ler, update, delete. Você criou um CRUD, sim, né? Então você criou um CRUD aqui, um CRUD bem simples. E que, na verdade, é muito utilizado hoje em muitos sistemas, tá? Não precisa de algo tão complexo, não. Aqui dá para fazer algo mais complexo, se for um sistema maior, né? Mas aí é assunto para outro vídeo, né? Envolve DTO, envolve a questão também de você criar um hash aqui de senha, enfim, algo mais complexo que a gente trabalha, né? Mas aqui de forma bem simples, você aprendeu pegar aqui o apanhado geral de arquitetura do Spring, desde o início, utilizando o Spring Initialize, configurando o ent, o service, o repository, né? Tendo o controle ali para poder enviar para disparar para o service, que é onde está a nossa regrinha de negócio. Então você aprendeu tudo isso aqui nessa aula, né? Tudo isso aqui nesse curso bem simples aqui, tá bom? No próximo vídeo, que vai ser o último,
a gente vai testar tudo isso aqui que a gente criou, tá bom? Então, para o vídeo não se alongar muito, que ele já se alongou, ele já está aqui em 20 minutos. Então, na próxima aula, a gente vai testar tudo isso aqui, beleza?